Vamos às capas dos principais jornais em circulação pelo Brasil na manhã de hoje, começando com o jornal Folha de São Paulo. Plano diretor transforma Jockey Clube de São Paulo em parque. Manobra da Câmara Municipal abre caminho para que Prefeitura tome imóvel como pagamento de dívidas. Ainda Senado sabatina hoje Galípolo, tido como heterodoxo light. Está na capa do jornal o Folha de São Paulo. Jornal Estado de São Paulo, manchete principal na capa: Tarcísio reúne críticos da reforma tributária e ganha peso na votação. Após pressão do governador de São Paulo, o relator cogita rever conselho que centralizaria a arrecadação. Israel faz maior operação militar na Cisjordânia em 20 anos, diz a capa do jornal O Estado de São Paulo. Jornal O Globo, manchete na manhã de hoje: ainda sem consenso com estados, Lira admite ajustes na reforma tributária. O presidente da Câmara diz não haver paixão pelo texto. Governadores querem ter mais voz na divisão dos recursos. Reação à derrota no TSE expõe direita dividida. O silêncio de alguns apoiadores de Jair Bolsonaro nas últimas eleições, como o senador Sérgio Moro e os governadores Cláudio Castro, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, após sua condenação ao S no TSE, incomodou aliados do ex-presidente e expôs uma falta de unidade na direita. Jornal Estado de Minas, lá de Minas Gerais: tarifa zero aos domingos depende da sanção da Prefeitura de Belo Horizonte. Gratuidade, que incluiria feriados, é uma das emendas ao projeto que prevê subsídio para empresas. Jornal O Tempo, também de Belo Horizonte, manchete principal na capa: uma mulher solicita medida protetiva a cada 10 minutos em Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, pedidos de proteção aumentaram 23% no estado. Isso lá em Minas Gerais, tá? Destaque também para você, jornal Correio Zero Hora primeiro, antes do Correio do Povo, Zero Hora. Lira busca apoios para a reforma tributária. Governadores resistem, diz a capa do jornal Zero Hora. O Zero Hora ainda: menores do Rio Grande do Sul. Os dados do censo indicaram que 2 municípios gaúchos estão entre os menos habitados do país. André da Rocha, na Serra, é o menor, com 1.135 pessoas. União da Serra, na mesma região, aparece em segundo, com apenas 35 habitantes a mais. Reportagem do Zero Hora mostra como é a vida nesses lugares. Lula sanciona a lei da igualdade salarial, mas reconhece desafios de cumprimento da regra. Fila para exames via SUS cresce 30,48% na capital. Espera pode chegar a 8 anos para uma ressonância, isso em Porto Alegre. Piratini paga subsídio a empresas de ônibus e rodoviários encerram greve na Grande Porto Alegre. Polícia registra 2 casos de violência contra idosos a cada dia em Porto Alegre. São as manchetes que estão no jornal Zero Hora de hoje. Correio do Povo, manchete principal na capa do Correio do Povo: Câmara dos Deputados se mobiliza para enfrentar pautas econômicas, diz a capa do Correio do Povo. Ainda a TCU pode estender inegibilidade imposta pelo TSE. Uma nova representação da Corte ao Tribunal de Contas da União pede aplicação de multa e, se julgada procedente, pode ampliar para além dos 8 anos já determinados a impossibilidade de candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. No estado, decisão pode ampliar mobilização do PL. Decreto de armas de Bolsonaro é derrubado no STF, diz a capa do Correio do Povo em suas principais manchetes na manhã de hoje. Ainda no Rio Grande do Sul, o NH, que é o jornal da cidade de Novo Hamburgo, tem como manchete principal: 9 cidades calculam que estragos do ciclone custam 70 milhões de reais, diz a capa do jornal NH. Ainda no Rio Grande do Sul, só que aí no Vale dos Sinos, o VS do Vale dos Sinos tem: superlotação faz centenário limitar a UTI do neonatal, diz a capa do Vale dos Sinos, jornal lá da região do Vale dos Sinos, né? Em destaque para você nesta manhã. Ainda informação para você, jornal A Tribuna: Vitória no Espírito Santo. INSS vai começar a revisão que pode aumentar a aposentadoria de 100 mil pessoas. Destaque para você no jornal A Tribuna. Em Brasília, o Correio Brasiliense tem como manchete principal: bancada e Buriti apostam em vitória do FCDF hoje. Tá, destaque na capa do jornal Correio Brasiliense, que vem tratando deste assunto já há alguns dias, né? Essa é a pauta principal já há alguns dias. O jornal Folha de Pernambuco, manchete principal na capa: igualdade salarial agora é lei. Sancionada pelo presidente Lula, a nova lei assegura igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função. Se o empregador não cumprir, deverá pagar multa equivalente a 10 vezes o valor do salário da pessoa discriminada deveria receber. Os detalhes estão, então,
no jornal Folha de Pernambuco. Essas as manchetes de alguns dos jornais em circulação pelo Brasil.